Bom dia, segundo ano. Bom dia, turminha. Espero que todos vocês estejam bem. Pois bem, na nossa aula de história de hoje, nós iremos para a página 50 e 51, né? Onde temos aí contadores de história. Continuando o nosso capítulo, né? Da tradição oral. Temos aí uma pergunta que diz o seguinte: você já ouviu algum conto tradicional? Com certeza vocês já ouviram, né? Seja contado pela vovó, pela mamãe, pelo papai ou pelo titio. Ou você já viu em algum livro, né? Em algum programa de TV, em algum teatro, em algum filme ou em alguma animação que você já foi em algum lugar. Com certeza você conhece as histórias tradicionais. Então vamos ver um pouco agora aí na página 50 e 51, certo? Lembra como eram os personagens desses contos que vocês já viram? Com certeza, né, tia? Vocês lembram direitinho e vai saber contar, né? Seus medos como eram, sonho e jeito de viver? Então, você já deve ter ouvido histórias contadas por adultos que começaram com Era uma vez. Muitas dessas histórias são antigas e chegaram até os dias de hoje porque uma pessoa contou a outra e a outra pessoa que escutou contou a outra e assim por diante. Não é isso? Ou seja, essas histórias, elas vêm de longo tempo, né? Elas vêm sendo contadas. Depois elas vão sendo adaptadas, né? Escrita nos livros, adaptadas em filmes, em desenhos animados, como vocês costumam ver, né? Elas são chamadas de histórias tradicionais e contam experiências que despertam sentimentos como medo, felicidade, angústia, ternura, amor, espírito de aventura e superação. Como exemplo de medo, vocês podem ver aí, né, a história que está sendo contada por esse senhor. Isso mesmo. Pelo balãozinho aí, ó, e pelas imagens, onde tem um balãozinho aí que tem então o Curupira. E se observe bem as imagens, ele está contando a história do Curupira, né? Que vocês já conhecem, né? Que a tia já mostrou bastante para vocês, né? Na nossa unidade de português das lendas. Pois bem, ela transmite medo, não é isso? Vamos agora para a página 51, onde diz: ao longo do tempo, muitas pessoas contavam essas histórias das mais diferentes maneiras. Algumas contavam, outras declamavam, muitos preferiam narrar, como várias dos atuais contadores de história, né? Como os atuais contadores de história, que gostam de narrar as histórias, não é isso? Declamar quer dizer recitar ou ler em voz alta. E narrar, contar a história, né? E esses contadores de histórias, eles gostavam de utilizar o cenário. Fazer o cenário bem bonito, né? Usavam gestos, né? Usavam personagens de papel, de pano, qualquer objeto, para que chamasse a atenção do leitor, do ouvinte, né? De quem fosse ouvir e ver a história sendo narrada ou contada ou declamada, certo? Gente, nessas histórias tradicionais, eu quero dizer para vocês que eu conheci uma história quando criança que chamava de Maria Borraieira. Pois bem, meu pai gostava de contar essa história e era uma história tão triste, né? Porque a Maria Borraieira ela sofria muito, né? Pois depois com o tempo que eu fui lendo os livrinhos de história, eu comecei a descobrir. Sabe o que é que eu descobri? Eu comecei a observar e descobri que essa história é a mesma história da Cinderela. Acredita? Pois é verdade. Então, essas histórias tradicionais, elas mudam algumas coisas, mas
as suas características principais, elas não mudam, elas permanecem, né? Mesmo sendo contada, passada de geração a geração, mas elas permanecem com as suas características principais. Tem muitas coisas semelhantes dessa história que meu pai me contava para essa história de hoje, que temos no livro, né? Então, agora eu quero que vocês façam a questão número 1, que diz assim: quem quiser vai contar aos colegas uma história que já ouviu e que começa com era uma vez. Certo? Você vai contar essa história que você já ouviu. Através de um vídeo, você vai gravar um vídeo ou um áudio e contar essa história. Compartilhe conosco no grupo para que todos os coleguinhas possam ver sua historinha, tá? Então, fique com Deus, abraços da tia Marta e até a próxima aula. Tchau!